tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia do canal Prof. Geo André Eder e hoje para uma aula sobre projeções cartográficas. As projeções cartográficas são formas de representar a superfície da Terra, esférica ou geóide, em um plano, como em um mapa. Como é impossível achatar perfeitamente uma esfera sem distorções, toda projeção vai alterar algo, a forma, a área, a distância ou a direção. Por isso, dizemos que não existe um mapa perfeito, pois em toda representação haverá uma alteração. Mas por que usamos as projeções cartográficas? Sem as projeções, não poderíamos desenhar mapas planos. Cada tipo de projeção tem um objetivo e é usada de acordo com a necessidade. Mostrar rotas de navegação, comparar áreas dos países, representar com fidelidade os continentes e várias outras funções. Tipos de projeções cartográficas. Projeção cilíndrica refere-se à representação da superfície esférica da Terra em um plano utilizando como base um cilindro que envolve todo o globo. Nessa projeção, as coordenadas geográficas, paralelos e meridianos são representados por linhas retas que se encontram em ângulos retos. Um exemplo é a projeção de Mercator, ideal para navegação, preserva as formas, mas distorce as áreas, principalmente perto dos polos. Por exemplo, a Groenlândia aparece maior que a África, e ela é também muito usada em mapas mundos antigos e em GPS. Temos também a projeção cônica. Refere-se à representação da superfície esférica da Terra, projetada sobre um cone. É como se pegássemos, aquele chapeuzinho de aniversário no formato de cone e colocasse ele sobre um globo terrestre. Dá para ter uma base bem real, dessa projeção cônica. Então, as partes que a base do chapéu, do cone tocar, é a parte que será melhor representada, melhor projetada. As coordenadas geográficas originam-se de um único ponto. Os meridianos convergem para as regiões polares e os paralelos formam arcos concêntricos. As áreas que se encontram mais afastadas do paralelo, em contato com o cone, apresentam maiores deformações. Normalmente esse tipo de projeção é utilizado para representações, para representar regiões de latitudes intermediárias. Corresponde ideal para representar médias latitudes, como a América do Norte ou Europa. Boa parte, ela é boa, para representar regiões específicas. Preserva bem a forma e distâncias em determinadas faixas de latitude. Projeção azimutal ou plana. Refere-se à representação da superfície esférica da Terra sobre uma superfície tocante, uma superfície plana, tocante ao globo. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos. É utilizada para representar qualquer ponto da Terra, sendo mais comum a representação das regiões polares, ou seja, as áreas menores do globo. É classificada em 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua, usada para representar polos ou áreas circulares, muito usada em aviação e comunicação por satélite. Representa direções corretamente a partir de um ponto central. Outras projeções importantes é a projeção de Peters. Preserva as áreas reais dos países, muito usada em contextos políticos e educacionais, por mostrar o verdadeiro tamanho da África e da América do Sul. Critica a visão eurocêntrica da projeção de Mercator. Temos também a projeção Good, ou casca de laranja. Busca reduzir distorções em áreas e formas. Tem cortes nos oceanos para manter os continentes mais fiéis. A projeção de Good também é conhecida como projeção homolosina de Good. É uma projeção cartográfica de áreas iguais, usadas em mapas mundi, que busca minimizar as distorções de área, especialmente em continentes, e é frequentemente usada na forma interrompida. Ela combina as projeções de Malouet
e sinusoidal, utilizando a primeira nas regiões polares e a segunda na região equatorial, para alcançar uma representação mais precisa das áreas. As projeções de Maluade e sinusoidal são projeções cartográficas que buscam representar a superfície da Terra em um plano, mantendo a proporção entre as áreas dos continentes, ou seja, são projeções de áreas iguais. Ambas são pseudocilíndricas, mas diferem na forma como os meridianos e paralelos são representados. A projeção de Maluade é mais comumente utilizada por manter uma forma mais próxima do globo, enquanto a sinusoidal pode apresentar mais distorções nas bordas do mapa. Tipos e exemplos ampliados de projeções cartográficas, trazendo algumas não comentadas até o momento. Projeção cônica de Albers, boa para representar zonas de latitude média, como os Estados Unidos ou Europa. Preserva formas e áreas de regiões em faixas de latitudes específicas. Projeção azimutal equidistante. Distâncias corretas a partir do ponto central, por exemplo, o Polo Norte. Utilizada em mapas de voos aéreos e satélites. Muito comum na bandeira da ONU. Projeção de Maluade, até já citada anteriormente. Equivalente, mantém áreas reais. Usada para representar mapas temáticos globais, por exemplo, população, clima, e vários outros. Tem forma elíptica, com distorções crescentes nas bordas. Projeção de Robinson. Compromisso entre forma e área, tentando equilibrar as distorções. Muito utilizada em atlas escolares e mapas mundi modernos. Visualmente agradável, mas não é precisa em nenhum aspecto específico. Projeção de Wilkel-Tripel. Aperfeiçoamento da de Robinson. Utilizada pela National Geographic desde 1998. Menores distorções combinadas. Forma, área e distância. Excelente para mapas educativos. Projeção estereográfica. Azimutal conforme. Preserva formas pequenas com precisão. Utilizada em mapas de regiões polares e em aplicações científicas. Projeção gnomônica. Representa grandes círculos com linhas retas. Excelente para as rotas diretas. Distorce forma e área drasticamente longe do centro. Utilizada em navegação marítima e área para calcular rotas curtas. Existem diversas representações aproximadas da superfície esférica da Terra, em um plano. Elas podem ser classificadas quanto à superfície de projeção, quanto ao tipo de contato com a superfície, quanto às propriedades, quanto ao método de elaboração do traçado, ou quanto à situação do ponto de vista. Superfície de contato, tangente. Superfície de projeção encontra-se tangente à superfície de referência. E secante. Superfície de projeção divide em partes, secciona a superfície de referência. Propriedade. Equidistante. Projeção cartográfica que não apresenta deformação linear, e sim a conservação da escala real, em uma determinada direção. Há nela deformação da área e dos ângulos, conservando a distância. Conforme. Projeção cartográfica em que há conservação dos ângulos de formação das áreas, especialmente de pequenas regiões. Há nela o cruzamento entre as coordenadas geográficas em ângulo reto. Equivalente. Projeção cartográfica que não apresenta deformação das áreas, ou seja, a proporção com a área real é conservada. Contudo, existe a distorção dos ângulos, provocando deformidades ao redor de um ponto, devido à variação da escala. Afilática. Projeção cartográfica que não conserva ângulo
área ou comprimento. Portanto, não há conservação das propriedades. Contudo, há o mínimo de deformação possível em conjunto. Posição da superfície de projeção policônica. Projeção cuja superfície de representação é um cone, apresentando deformações ao centro que aumentam à medida que a área afasta-se da região central. Utilizada especialmente em representações de áreas extensas de norte a sul. Transversa. Projeção em que as coordenadas geográficas não se apresentam em linha reta, exceto a linha do Equador, utilizada principalmente para representar áreas extensas de norte a sul. Normal. Projeção em que os paralelos apresentam-se como círculos e os meridianos como linhas retas, apresentando baixo nível de deformação, utilizada especialmente em representações de áreas extensas de oeste a leste. Método de elaboração do traçado. Geométrica. Projeção representada segundo princípios geométricos, sendo dividida em gnomônica, ponto de vista no centro da Terra, estereográfica, ponto de vista no plano contrário à tangente do plano da projeção, ou ortográfica, ponto de vista no infinito. Analítica, projeções representadas segundo formulações matemáticas, cálculos, tabelas, ábacos. Convencional, projeções representadas por meio de cálculos e tabelas. E aqui se encerra esta aula. Forte abraço, que Deus os abençoe.